Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui, viu, irmãs, fazer um comentário que eu tenho percebido de muitas pessoas, muitos irmãos e muitas irmãs, pessoas, né, que em diferentes lugares, em diferentes contextos, eu sempre ouço essa expressão e essa frase. E hoje eu quero aqui analisar, à luz da palavra de Deus, juntamente com você que está aqui, de uma forma bem rápida, bem sucinta, bem breve. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana, OFC. Irmãs, eu quero aqui analisar um texto com vocês. Eu vou ler o texto, eu vou ler esse texto e eu quero aqui saber da opinião também de vocês, porque talvez eu não conheça algum outro texto que especifique. E eu quero aqui até da liberdade, que eu sei que aqui tem alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, que conheça algum outro versículo que fala de uma forma bem detalhada. Eu vou começar a falar. Eu quero ler aqui em Atos capítulo 7, Atos capítulo 8, corrigindo. Atos capítulo, perdão, irmãos e irmãs, capítulo 9. Atos capítulo 9 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Repito, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Olha só, irmãs, a palavra do Senhor aqui vai dizer que Saulo, respirando ainda, olha só, respirando ainda ameaças e morte. O texto vai dizer, olha, irmãs, precisamos ter muito cuidado com as palavras. Uma palavra mal colocada, até uma vírgula, uma entonação que você muda, você já muda todo o contexto da frase. O texto diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Irmãs, o texto é bem claro, dizendo que ele respirando ameaças e morte. Ou seja, ele estava com muita raiva. Sabe aquela ira? Com vontade mesmo de matar, é o que o texto me faz entender, é essa ira que ele estava, respirando ainda ameaças e morte, irmãs. O texto não diz, irmãs e irmãos, que ele matava, que ele matou. E eu quero aqui abrir um parênteses aqui, você que está aqui assistindo esse vídeo, que é um conhecedor das Escrituras, que saiba de algum versículo que vai explicitar, falar que ele matava. Coloca aqui para a irmã Raquel, né, que eu não me lembrei de nenhum texto, eu não conheço, né? Mas eu não conheço ainda, mas se você souber de algum texto no Novo Testamento, ele falando que ele matava, o que ele fala aqui, né, o que a palavra do Senhor vai dizer, que ele
respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Tem até algumas Bíblias que falam, tem umas traduções que ainda falam assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ainda tem umas Bíblias que diz assim, para os maltratar. Ainda tem umas Bíblias que falam isso. Mas, irmãs, o texto sagrado não afirma que ele matava pessoas. Por que eu estou falando isso, irmãs? Porque eu já ouvi muitas pessoas, irmãs e irmãos, falarem que ele matava pessoas. Uma pessoa perseguir é uma coisa. Uma pessoa maltratar, perseguir, levar preso, presa. Quem tá entendendo? Colocar em uma prisão, deixar ali preso, presa. Como é que eu posso dizer? Maltratar, chicotear, o que é diferente do que ali Herodes fez com Tiago. Herodes matou Tiago e a Bíblia diz que matou Tiago. Agora os demais apóstolos ali, Paulo e Silas, levaram varadas, surra mesmo, de chicote e varadas também. O próprio apóstolo Paulo. Mas, irmãs, eu desconheço algum texto aqui bíblico, e se você souber, por favor, coloca aqui que eu quero conhecer, que eu quero saber, eu vou até citar aqui nos próximos vídeos. Um texto que fala que ele matou e ele matava cristãos. É tanto que nesse texto aqui, irmãs, fala que, olha só, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, o que eu entendo, eu compreendo, é que ele tinha muita raiva, irmãs. Sabe aquela ira assim? Aquela ira de vontade de matar mesmo. Aquela ira lá de dentro. O que eu entendo é isso. Pode ser que eu esteja entendendo errado. Pode ser que realmente eu não conheço da escritura. Pode ser que eu esteja totalmente equivocada, irmãs. Mas você que é um versado e você que sabe também muito bem da palavra do Senhor, se você souber de algum texto aí, com referência, coloca aqui que eu quero saber, porque eu não conheço, né, nenhum outro texto que fala que ele matava, mas aqui ele fala, pediu cartas, ele quis documento, ele não ousou nem ir só, ele foi para pedir uma autorização, ele queria estar documentado, olha só, para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim como homens e as mulheres, levassem presos. Então ele prendia, isso aí é uma coisa, mas precisamos ter muito cuidado com as palavras, muito cuidado. E fala aqui, e seguindo ele estrada fora, os aproximaram-se de Damasco, subitamente uma luz no céu brilhou ao redor. Então, irmãs, e ali a graça, o amor de Deus o alcançou. Já tinha alcançado, mas aqui foi a manifestação. Creio eu que Deus já estava de olho nele há muito tempo. E ele seria o perfil ideal para fazer a obra naquilo que Deus havia determinado, no que diz respeito ao seu grande compilado de trabalho que ele deixou, que foram as 13 epístolas. E Deus precisava, não que Deus precise de alguma coisa, Deus não precisa de homem nenhum, mas eu entendo e compreendo que ele estava dentro do perfil, a nível de conhecimento, de bagagem cultural, de inteligência, de arcabouço.
Mas ele era um poliglota, era um fariseu, ele tinha cidadania romana, ele tinha muitas credenciais, o Saulo, né? Saulo de Tarso. Então, irmãs, eu não encontrei nenhuma referência bíblica, não. Se você souber, por favor, ajuda a irmã Raquel. Coloca aqui o versículo dizendo que ele matava, né? Dizendo que ele matava. Eu já li que ele os maltratava, que ele era perseguidor, depois ele se tornou perseguido. E enfim, mas e Deus, quando chama, Deus ainda fala, né? Lá para Ananias, ó. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu vos mostrarei, olha só, para levar o meu nome perante os gentios reis, bem como os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, irmãs, eu creio que ele fez e tenha feito pessoas sofrer. Inclusive na morte aqui de Estevão, ele consentiu na sua morte. Ele estava lá em pé, só olhando. Olha, mas estava lá assim no muro, só olhando. Estevão sendo apedrejado, e ele consentiu na morte de Estevão. Não fez nada, não moveu uma palha, mas quem sabe, né? Ele se perguntava, que fé é essa, dar vida por um Deus? Quem sabe, irmãs? Mas isso aí sou eu que estou falando, né? Pula essa parte. Mas, ó, me ajuda aqui. Você que está aí do outro lado, coloca aqui para a irmã Raquel, se existe algum texto bíblico que fala que ele matava literalmente os cristãos. E outra coisa aqui, irmãs, também que eu quero falar aqui, falar aqui para vocês. Às vezes nós ouvimos em determinados contextos falarem que a mãe de Davi era uma prostituta. Irmãs, isso não está na Bíblia não, irmãs. Isso não está na Bíblia não, irmãs. Irmãs, isso não está na palavra não, irmãs. Aí as pessoas pegam um texto, se eu não me engano, acho que é Salmo 55, acho que é isso, que ele fala assim, iniquidade, eu fui formado em iniquidade, eu vou encontrar esse texto, irmãs, em iniquidade eu fui formado, eu acho que é isso, Salmo 55, irmãs, se não é Salmo 55, é um outro salmo que fala que em iniquidade a mãe dele formou ele. Irmãs, em iniquidade, tem esse texto, deixa eu encontrar esse texto aqui para falar para vocês. Mas é Salmo 51, vou ler aqui, ó. Olha só, eu nasci, 51, versículo 5. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi escreveu nesse salmo. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãs, aonde que fala que a mãe de Davi... Olha, mas eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. E as pessoas vão repetindo isso, irmãs. As pessoas vão repetindo isso como se fosse verdade. Isso é um prato cheio para heresias. Irmãs, não existe texto bíblico falando sobre isso não, irmãs. Todos nós, irmãos, não, ainda tem gente que ainda quer justificar falar, irmãs, que ele era ruivo, que ele realmente, né, a mãe dele lá, que ele era ruivo, que por isso que quando Samuel chegou lá na casa dele, ele nem estava na casa, que ele estava lá, que ele era o desprezado, que ele era isso, que ele era aquilo, isso aí de fato, mas irmãs, ficar colocando coisas, isso é muito perigoso. Todos nós nascemos em delitos e em pecados. E quando Cristo, ele tem misericórdia de mim e de você, que nos salva, aí nós passamos dessa condição da condenação eterna, da morte eterna, para a vida.
Efésios vai falar sobre isso. Efésios, Colossenses também vai falar sobre isso, Colossenses 3. Efésios também vai falar sobre isso. E vos vivificou. Eu vou lembrando de textos, mas eu vou abrir lá em Efésios para ler para vocês. Nós passamos da condição de morte eterna para a vida eterna. Mas, irmãs, eu não encontrei também nenhuma palavra que fala, Efésios, vou ler Efésios aqui. Nenhuma palavra que fala, irmãs, que a mãe dele era uma prostituta. Irmãs, olha só, todos nós nascemos em delitos, em pecados, em iniquidade, que é a depravação herdada lá no Jardim do Éden, lá, devido ao erro lá, né, dos dois, mais até de Adão, porque o homem que é o cabeça que devia estar de olho lá na mulher, que é a parte frágil, tá? A parte frágil, né? Ele, como protetor, como homem, ele devia estar lá atento a tudo e ter repreendido ela. Não, mulher. Mas vamos aqui, ó. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, irmãs, que Deus abençoe, que o Senhor nos ajude. Eu creio que aqui nesse canal não tem ninguém que repete isso não, irmãs. Eu acho esse canal aqui muito amadurecido, vocês são muito amadurecidos na palavra. Então, irmãs, que Deus abençoe. Coloca aqui se você conhece esse texto, né, que Paulo matava pessoas. Agora que ele perseguia, isso aí eu já li, já. Agora que ele matava pessoas, irmãs, eu preciso da ajuda de vocês. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.